Oi, tudo bem? Meu nome é Alanis e eu sou acadêmica do quinto período de História e hoje nós vamos continuar nosso papo sobre os indígenas Xhokhlen. Essa aqui é a nossa parte burocrática, mas antes de falar sobre o que aprenderemos hoje, vamos relembrar do conteúdo da nossa última aula. A gente havia visto a localização e na linha do tempo com os principais fatos sobre os indígenas. Também vimos a construção da barragem e as consequências sofridas. Já na aula de hoje, vamos falar sobre a educação dos indígenas. Mas não é a educação como a gente conhece. Mas calma lá que eu falarei disso mais pra frente. E vamos falar também sobre as vivências de algumas crianças Xhokhlen. Agora chega de enrolação e vamos logo ao que interessa. Começando em 1904, que foi a data onde foi fundado um orfanato por mulheres alemãs chamadas Irmãs da Divina Providência. Nesse orfanato foi criada uma das meninas que eu comentarei mais à frente. Isso tudo em Blumenau, e o cenário era de projetos que queriam a modernização para a cidade, e os indígenas impediam essa tal modernização. Um desses projetos era levar a civilização para os indígenas, começando pela educação, seguindo os ideais europeus. E essa educação, como ela era? Antes de tudo, é preciso entender que, por mais que se fale de educação, foi um modo de domesticar o indígena. Foram-lhe forçadas duas línguas estranhas, o alemão e o português, e não foi uma educação que se dá em escolas. O mais perto disso seria a que foi dada pelos pais que adotaram as crianças indígenas. Foi ensinado ciências, as exatas e as linguagens, além dos bons costumes alemães. As freiras elas também ensinaram esses bons costumes, porém essa educação tinha um foco diferente. Era religiosa e ensinava fazeres domésticos. Para se ter uma ideia, só em 1940 que se é começado a pensar na educação indígena de um modo apropriado. E a educação hoje, como ela é? Primeiro, há um diálogo entre o homem e a natureza, trazendo saberes antigos, tipo qual plantinha servia para curar uma dor de barriga e assim por diante. Além disso, traz um resgate da identidade indígena, a origem dos nomes, a familiar, fazendo uma investigação mesmo. As histórias também fazem parte desse resgate, pois são parte fundamental da gente. Dando exemplo da parte prática, os professores eles ensinam o alfabeto Xhokhlen com cartilhas, e as crianças aprendem por meio delas e com a ajuda da comunidade. Aliás, a comunidade é a outra parte fundamental disso tudo, pois é nela que está a memória coletiva. Enquanto as crianças não fossem adotadas pelas famílias alemãs, as irmãs exerciam a sua bondade, domesticando elas. Essas irmãs foram enviadas para Blumenau em 27 de abril de 1895 e fundaram o Colégio Sagrada Família. E sobre o batismo que essas crianças sofreram? Bom, antes ele era providenciado bem rápido e era encarado como um rito de passagem para a civilização. Além disso, era utilizado também para domesticar as diferenças, tornando o indígena como gente. O batismo Xhokhlen, ele era diferente. Ele era feito por um ritual para a fase adulta, e as festas duravam em torno de um mês. Nas meninas, em especial, era feito um corte na perna. O batismo hoje ele é encarado como a purificação do pecado e significa que faz parte da igreja e de Cristo. Acontece por meio da água e a palavra significa imersão. E o que acontecia antes dessas crianças chegarem nessa parte do batismo? Bom, os indígenas eles tentavam fugir, eles faziam greve de fome, negando qualquer alimento e, salvo exceções, onde se acostumaram com a vida do branco, o destino mais comum era a morte, tanto de tristeza como pelo resultado dessas greves. Aqui tem algumas das mulheres e crianças que foram capturadas. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre duas meninas. Primeiro, a Inesita. A Inesita ela foi uma indígena, assim chamada pela irmã Margarida. Essa irmã ensinou tudo o que deveria para ela ser considerada civilizada. Porém, uma coisa preocupava a Margarida, porque a menina ela era extremamente melancólica. Vivia alheia, sem interagir com outras pessoas e com os brinquedos que lhe eram oferecidos. E em 3 meses, dizem os relatos, ela nunca sorriu ou teve um gesto de alegria. A Ana é essa senhora aqui da imagem e eu também vou falar um pouquinho sobre a vida dela. Ana foi uma garotinha que permaneceu sob a tutela das irmãs durante aproximadamente 70 anos, sendo levada da família com 7 e 10 anos. Quando foi capturada, cortaram-lhe um dos pés, para que não tentasse fugir.
Esse machucado, essa agressão, serviu para que as outras crianças fizessem piada e a incomodassem, sendo alvo de bullying. Essa mutilação pode ter sido o motivo pelo qual nenhuma família alemã a quisesse, adicionando um peso ainda maior às religiosas que cuidavam dela. A Ana ela gostava de passar muito tempo no jardim e de enfeitar com laços e qualquer adorno que lhe dessem. Ficava muito feliz com essas pequenas coisas, tão comuns hoje. Ela também não era vista como inteligente, porém havia diferença entre a educação recebida por ela e a educação recebida por alguma criança indígena adotada. Além disso, a agilidade e a agressividade eram vistos como um comportamento natural do Schocklen. Seu fim foi triste. Ela sofreu um derrame e fez cirurgia, porém não resistiu e morreu ao lado das freiras. Agora vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu. A gente falou sobre como foi a educação dessas crianças e como ela é hoje, os 3 tipos de batismo, como era o do Schocklins e como ele é hoje em dia, e eu expliquei também sobre 2 meninas indígenas e suas histórias. Essas são as referências. E muito obrigada por assistir!